Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia. A semana só está começando e que ela seja incrível, poderosíssima e será. Busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Levante-se. Foi nos 52 dias e o muro ficou pronto em 52 dias. Está aqui, ó. Nós estamos nesta fé, 52 dias. Estamos indo para a reta final. E como nós falamos no primeiro dia de propósito, Satanás, ele não quer que você comece, mas mais do que isso, ele não se importa tanto em ver você começar. Ele não se importa tanto como em terminar. Ele vai trabalhar de todas as maneiras para impedir as pessoas de terminar. Você vai ver isso no livro de Neemias. Quando o povo estava na metade, olha só, e nós não estamos na metade do ano, segundo semestre, caminhando aí para a reta final de 52 dias. Preste atenção. Quando o povo estava com o muro na metade, a pressão aumentou tanto, os inimigos vieram com tanta força, que o povo começou a dizer, nós não podemos concluir a obra. Ainda tem muito entulho. A obra é muito difícil, nós não vamos conseguir. E Neemias, como sempre, alinhou a visão do povo. É lindo. Ele encorajou o povo, deu uma visão, a visão de família. Ele uniu as famílias e disse, lutem. Colocou cada um na direção de suas casas para que pudessem ter uma visão do seu lar, das suas famílias. E Neemias começou a dizer, lutem. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres. Lutem por suas casas. Lutem. Tem muito mais. Nós já estamos na metade. Não parem. Força! Ânimo! E o povo foi retomando com força, com coragem, com ânimo. E o inacreditável aconteceu. Em 52 dias. O que ficou lá por 120 anos. Em 52 dias, os muros, as muralhas já tinham sido erguidas, tinham sido reconstruídas. Então, o diabo, ele vai usar de todas as maneiras para você não terminar. A fúria de Satanás é para você não avançar para novos territórios. A fúria dele é para impedir que você termine. Por quê? Porque você vai perdendo a autoconfiança. É o que eu vejo acontecer com muitas pessoas. Quantas pessoas que perderam a confiança, estão com a autoestima baixa, perderam as forças, já não acreditam mais que podem. Por quê?
porque começaram muitas coisas ao longo da vida, mas não concluíram. Não foram até o fim, foram vencidas pelas lutas, pelas dificuldades, pelas pressões, pelo desânimo, pelas distrações, e foram ficando no meio do caminho. E nós vamos ver os 3 inimigos principais. Sambalate. E o nome Sambalate é pecado que gera vida, que está ligado ao Deus Lua. E não é o que o diabo conta para as pessoas? Que estando no pecado, no erro, na incredulidade, na inconstância, elas vão ter uma vida plena? Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua tentando se opor, mas com engano. Tentando fazer com que as pessoas acreditem na maior mentira. Que através do pecado, de uma vida desalinhada de Deus, a pessoa vai ter vida. Uma vida plena não vai nunca. Não vai. E Tobias? Tobias é um nome maravilhoso, leva o nome de Deus. Deus é bom, Deus é agradável, mas ele era um amonita. Ele era um amonita. E você sabe a origem dos amonitas. Foi da relação incestuosa de Ló com a sua filha mais nova. Então, há quantas pessoas que até levam o nome de Deus, até falam bonito de Deus, Deus é bom, Deus é agradável, Deus isso e aquilo, mas a natureza é amonita, é imoral. O Tobias até tinha uma salinha no templo, porque o Tobias, ele só se preocupa com isso, com a imagem, né? Ó, meu nome é Tobias, mas o caráter, a natureza é imoral. Ele quer uma sala no templo. Ele quer um lugar ali. Ele leva o nome de Deus, o que até eu fico admirado. Um amonita se chamar Tobias. Mas nós encontramos muitos amonitas que têm um nome expressivo, que têm uma sala no templo, mas o caráter não é o de Deus. E Gesem? Gesem, o nome dele significa chuvarada, tem até uma certa ligação com Gósen, a terra fértil, mas ele anda com gente errada. Ele está sempre se envolvendo com pessoas erradas, ele está ali andando com Sambalate e Tobias. Tem como dar certo? Não tem como dar certo. E esses foram os inimigos que se opuseram terrivelmente contra a reconstrução. E não é o mesmo que acontece com muita gente? Por que nós encontramos pessoas com a vida destruída, está tudo em ruína? Porque são vencidas pelos sambalates, pelos enganos, porque se preocupam até com nome, com isso e com aquilo, mas não mudam o caráter. Os Gesems, que tem tudo, mas só anda com gente errada, ouve gente errada. E aí a pessoa nunca consegue realmente realizar algo grande. Mas Neemias, que significa consolo, Deus consola, chegou ali como um consolo, como esperança, para dar uma nova perspectiva para aquele povo que já tinha se acostumado a viver naquele monte de entulho por toda parte. E ele mostrou para aquele povo a situação em que estavam.
E ali com ele tinham nobres, sacerdotes, juízes, gente de importância, pessoas que tinham influência, mas que não estavam fazendo nada. Nada. Quem é que estava prevalecendo? Os Sanbalates, os Tobias, os Gesem da vida. Tinham tudo para levantar e mudar o quadro em que estavam vivendo. Mas eles se entregaram e foram vencidos por toda aquela inércia, aquela passividade, aquela pressão, aquele engano. Foi dominando os corações. E as pessoas foram vivendo a vida e aceitando aquela condição, e foi até que Neemias chegou e deu uma outra perspectiva. E você sabe o que me encanta em Neemias? É que ele entendeu que aquele problema, na verdade, aquelas muralhas era o chamado dele, era o destino dele. Mas mais que isso, aquele problema uniu o povo. Aquele problema restaurou famílias. Aquele problema foi endireitando o que estava torto. Gente, isso é muito forte. É muito forte. Porque eu vejo Neemias unindo as pessoas, e o foco é esse, unindo as famílias. Ele resgatou filhos que tinham sido levados como escravos em forma de pagamento de dívida. Ele alimentou muitas pessoas com dinheiro do seu bolso, ele levou para a mesa. O Esdras foi e leu as escrituras para o povo. E quando o povo começou a ouvir a palavra, percebeu que estava tão distante, aí começaram a chorar. Ele também se levanta e não admite aquilo. Ele fala, não, hoje não é dia de vocês chorarem. Não é mais para chorar leite derramado e nem olhar para a distância em que estão, mas para a oportunidade que Deus está dando hoje. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu creio que, como o Senhor falou conosco no primeiro dia do propósito, que muitos já estavam na metade. E o problema agora era concluir, porque a pessoa estava cedendo muitos, eu vejo, cedendo para obstáculos, para os Sanbalates e Tobias e Gesems, ao invés de olhar e ver, não, eu já fui muito longe, o muro da minha vida já está na metade. Eu vou terminar isso aqui, eu tenho graça. Deus me deu graça para começar, Ele me dá graça para terminar. O Senhor falou isso com a gente. Muitos já estão na metade, mas Satanás está tentando impedi-las de terminar o que começaram. O Senhor falou claramente que seria um propósito para terminar o que havia começado, para restaurar famílias, unir famílias e restaurar a alegria, a fome por Deus, a alegria da salvação, a alegria de servir o Senhor, a alegria de cultuar, a alegria de fazer algo para o reino, que muita gente perdeu. Então levante-se em nome de Jesus, porque o Senhor está aqui falando comigo e com você. Ó, o foco. Nós temos que ter o foco de Neemias. Eu estou aqui para reconstruir, eu tenho alguma incumbência de Deus. Ele me incumbiu para restaurar essas muralhas, mas mais que isso,
levantar esse povo, alinhar esse povo, porque muitas vezes as pessoas não conseguem ver o óbvio, porque cada dia que passa eu vejo que o óbvio não é tão óbvio. Tá na cara, mas tem gente que não vê, que tem problemas que chegam na nossa vida, que é para nos unir, para restaurar aquilo que está quebrado de verdade. O povo, a vida espiritual do povo estava quebrada, as famílias estavam quebradas, estava tudo desajustado. O problema estava ali dentro. Na verdade, o problema desse povo não estava fora, estava dentro. E muitas vezes as pessoas estão olhando para fora como se o problema viesse de fora, e na verdade nós precisamos resolver o que está ali dentro, alinhar. Então olha aqui, ó. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Não tenha medo do que vem de fora, não tenha medo das pressões, não tenha medo de problemas, não tenha medo de não conseguir. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Você precisa lembrar da coisa certa. Lembre-se que Deus é grande, lembre-se que Ele é temível. Lembre-se da mão bondosa dele. E lutem! Luta com a fé, luta! A boa luta! Lutem por seus irmãos! Por seus filhos, por suas filhas! Por suas mulheres e por suas casas! Lutem! Por aquilo que vale a pena! Lutem! Para viver em união. Chega! Chega de distrações. Tenha uma visão bíblica para a sua vida. Chega de, ao invés de ter uma visão, viver fazendo revisão, voltando ao passado, ou vivendo em divisão, que é uma visão dividida. Deus não opera. Não tinha como realmente Jerusalém ser reconstruída, aquelas muralhas serem reconstruídas. Estava tudo desordenado. Um povo distante de Deus, profetas corruptos, sacerdotes corruptos, o inimigo mandando mais, dominando e prevalecendo. Os que tinham mais posses estavam explorando os que não tinham, e com isso escravizando os filhos. As famílias não estavam unidas, os irmãos não estavam unidos. Como que Deus vai fazer quando o principal está desalinhado? Então aquelas muralhas serviram para colocar tudo como tinha que estar. Famílias unidas, irmãos unidos, revelar os corações corruptos, limpar o templo, muitos casamentos mistos, que eles precisavam alinhar tudo aquilo. Tinha muita coisa desalinhada. E as muralhas, elas realmente funcionaram para revelar os corações e, com isso, levar o povo a um alinhamento. E aí, meu querido, o inacreditável aconteceu. Porque quando você se alinha com Deus, aquilo que parecia impossível se torna possível, é mudado e numa rapidez inacreditável. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada com lanças, escudos, arcos e couraças. Uma parte fazendo o trabalho e outra cobrindo. Olha a unidade. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, um apoiando o outro.
que estava reconstruindo, que estava construindo o muro, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. Quer dizer, eu estou trabalhando, mas não solto a minha espada. Eu não solto a palavra de Deus. O trabalho não me afasta do principal. É forte demais. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Um povo focado. Um povo tão focado. Aliás, porque tinham uma liderança focadíssima. Flávio Joséfo conta que Neemias ficou por 27 meses esticadíssimo. Ele mesmo fazia a ronda. Mal comia, bebia e dormia, só o necessário, porque ele estava totalmente focado na mudança daquele lugar, daquele povo. Foi um tempo em que ele ficou muito esticado, mas que as coisas foram completamente mudadas. Vamos, ó. E essa tem que ser a nossa resposta, todos os dias da vida. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Então, o que nós vemos? Foco na coisa certa. Deus em primeiro lugar, a família unida, os irmãos unidos, um apoiando o outro. Neemias ensinou para todos nós o que é lutar a boa luta, o que é se manter focado no que tem importância, porque o inimigo, as estratégias dele, elas vão mudando. Você vai vendo como os inimigos, especialmente Sanbalate, foi agindo do começo ao fim. Ele não conseguiu de um jeito, ele tentou de outro, que tentou de outro, que tentou de outro, e Neemias deu a mesma resposta para todos os ataques e estratégias do inimigo. Ele deu a mesma resposta. Ele tinha um projeto. Ele estava focado em algo importante. Que ele entendeu que era o destino dele, a vida dele. E ele se jogou naquilo. E Deus pôde fazer uma grande obra. E aqueles inimigos foram derrotados. E as muralhas foram erguidas, e o povo, os levitas andaram em cima, e tinha uma turma embaixo louvando, outra turma em cima adorando. E foi uma festa. Eles consagraram aquele muro e santificaram e festejaram com alegria, todos unidos num só propósito, num só espírito. Tudo ali foi restaurado. Por fim, as muralhas foram só usadas, elas foram usadas para alinhar tudo que estava desalinhado. Aquilo era o reflexo da condição dos corações. E o muro ficou pronto em 52 dias. O que parecia ser impossível foi completamente restaurado. Porque aquele povo foi alinhado à verdade. Levanta. Levanta com força. Entenda o que o Espírito Santo está falando com você. Satanás não quer que você avance para novos territórios, que você termine o que você começou. Ele não quer sua família restaurada, ele não quer você focado no que é importante, relevante, ele não quer você unido aos propósitos de Deus, com os irmãos, com sua família. Ele quer você distraído, sendo vencido pelos Sanbalates, Tobias e Gesem. Ele quer você à margem, sem confiança, derrotado, mas você não vai deixar. Levante-se com fé e termine o que você começou e focalize o alvo certo e lute a boa luta. Em nome de Jesus, levante-se e entenda o que o Espírito Santo está falando. Se alinha com Deus.
Dê importância ao que Deus dá importância. E você vai ver a glória de Deus como nunca. Levante-se. Lute! Lute pelo que vale a pena! Lute pelo que tem relevância! Lute! Lute! É a palavra do Senhor para o seu coração. Lute! Lute, manifeste a fé poderosamente. Ouça a voz do Espírito e vá adiante, porque Deus está com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida, querida. E peço, meu Pai, que essa palavra tenha iluminado os corações de tal maneira que aquilo que estava oculto, Senhor, que ela não estava vendo, entendendo, compreendendo. Senhor, que talvez é tão óbvio, mas ela não está conseguindo ver. Que ela esteja entendendo, que tenha sido revelado ao coração dela e que ela se levante com força, com ânimo, que ela receba agora a força, o ânimo, a coragem, o encorajamento para se levantar e lutar a boa luta, e ir adiante e terminar o que ela começou, se envolver com aquilo que tem relevância para o Senhor, os irmãos unidos, buscando a sua face na sua casa, uma família unida, a restauração da alegria de servir ao Senhor, de servir aos seus propósitos. Eu oro, meu Pai, para que o alinhamento que o Senhor vem buscando, tem falado continuamente, faça parte da vida de cada um. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de restaurações, todas as restaurações, principalmente, Senhor, a do coração, a da vida espiritual. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores de onde este programa estiver chegando, que essa unção já tenha tomado conta de cada pessoa e que ela termine o que ela começou e que a família dela seja restaurada e que a alegria de te servir, da salvação, tenha sido restaurada em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção, amém? Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449, Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos hoje. A reunião das primícias para a família amada de Deus, o clamor dos 52 dias, e sexta-feira, o sexto jejum, e vamos de glória em glória. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar o Senhor. Conta com a gente, se o Senhor não voltar, vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes.